Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Fiz uma amarração para minha esposa. Vamos ao relato. Sempre há uma razão na vida de cada um. Eu era muito ingênuo e nunca passaria pela minha cabeça que algo ruim estivesse acontecendo às minhas costas. Ana trabalhava em um escritório onde era assistente do gerente. Muitas vezes ela ficava até tarde no trabalho. Eu precisava sair para jantares de negócios e, ocasionalmente, viajar para fora da cidade por 1 ou 2 dias. Eu não suspeitava de nada errado, porque apesar de nos vermos apenas por um curto período à noite, nossa vida íntima era sempre boa. Sempre fazíamos amor e nos divertíamos. No entanto, isso logo mudaria. Adriana começou a se mostrar indisposta, dando desculpas absurdas para evitar nossa intimidade. Isso me preocupou muito. Certamente, já havia um terceiro ajudando a satisfazê-la. Eu não sabia como começar a investigar, mas não precisei ir muito longe. O celular dela seria a chave. Eu não sabia a senha, mas um dia parece que os anjos do céu se colocaram a meu favor. Eu estava saindo da cozinha e caminhava atrás de um sofá na sala, onde Adriana estava sentada, de costas para mim. Caminhei devagar, sem fazer barulho, e justo a vi pegando o celular e notei a senha que ela digitou. Continuei andando até o quarto onde eu trabalhava em home office e fingi que nada havia acontecido. Naquela noite, enquanto ela dormia, peguei o celular dela e comecei a revirar. Adriana não se deu ao trabalho de apagar as mensagens. Foi aí que descobri tudo. Ela estava se encontrando com um tal de Jonas, que, conforme fui lendo as mensagens, era seu ex-namorado. Que surpresa! Eu tinha imaginado que era o gerente dela com quem ela estava me traindo. Mas não. Diante daquela situação, não foi fácil decidir recorrer à bruxaria. Sabia que as consequências poderiam ser graves, mas me sentia encurralado, sem saída. Minha esposa Adriana e eu tínhamos uma relação de 5 anos, um filho e uma vida aparentemente feliz. A confiança entre nós era forte, ou pelo menos eu pensava assim. Em uma das mensagens vi que ela e Jonas estavam marcando o encontro para quinta-feira às 18 horas, justo na hora em que Adriana saía do trabalho. Devolvi o celular ao lugar e fui me deitar muito triste. Comecei a chorar em silêncio, até adormecer. Doía profundamente saber que minha esposa estava me traindo de uma forma tão cruel. Eu não estava preparado para um golpe de traição daquela magnitude, mas sabia que precisava enfrentar a situação. Naquela quinta-feira, Adriana me disse que precisava ficar até mais tarde no trabalho para uma reunião com o gerente e alguns diretores. Com o coração partido, eu disse que não havia problema e que a esperaria acordado para assistirmos a um filme juntos. Ela disse que talvez chegasse mais tarde e que eu deveria ir dormir. Naquela manhã, ao sair, ela nem sequer me deu um beijo de despedida. Eu não sabia o que fazer. Ainda amava, mesmo sabendo que seu coração já pertencia a outra pessoa. Naquela noite, liguei para minha irmã para desabafar. Ela sempre me ouvia e me sugeriu que, antes de tomar qualquer decisão sobre o divórcio, tentássemos uma amarração de bruxaria, para fazer Adriana voltar a me amar. Eu sabia que era uma ideia absurda, mas estava disposto a tentar qualquer coisa. Naquela noite, Adriana chegou muito tarde, quase à meia-noite, com um forte hálito de álcool. Ela disse que bebeu durante o jantar da reunião. Eu não disse nada, apenas dei boa noite e virei para o outro lado para dormir. No dia seguinte, reuni algumas coisas que minha irmã disse que seriam necessárias para a amarração. Fotos, objetos pessoais nossos e do nosso filho. Quando Adriana saiu para o trabalho, eu pedi o dia de folga e fui até a casa da bruxa. Lá contei tudo para ela e ela prometeu fazer uma amarração muito forte para que minha esposa voltasse a me amar.
No entanto, ela me alertou que a energia poderia afetar as pessoas de maneiras imprevisíveis, tanto para o bem quanto para o mal. Eu disse que estava disposto a correr o risco. A bruxa pegou os objetos que eu havia levado e prometeu fazer um trabalho especial para unir minha família. Ela disse que a amarração era muito eficaz, mas também me avisou, com um tom ameaçador, que se eu notasse algo estranho no futuro, deveria voltar imediatamente. Saí daquela sessão convencido de que tudo daria certo e que minha vida familiar melhoraria. E de fato, nos primeiros dias, Adriana voltou a ser carinhosa e atenciosa comigo. Suas saídas tardias do trabalho também diminuíram. E eu pensei que ela logo deixaria Jonas para ficar 100% comigo. Mas um dia, tudo mudou. Cheguei do trabalho e encontrei Adriana sentada à mesa chorando. Ela me pediu para sentar e disse que precisava falar algo muito sério. Então me disse que me amava e que, acontecesse o que acontecesse, eu deveria prometer perdoá-la. Eu não senti medo, porque imaginei que ela ia confessar a infidelidade. Com calma, eu disse que ela podia confiar em mim. No entanto, o que saiu da boca dela foi algo que eu nunca esperaria. Adriana, chorando, me disse que havia cometido uma infidelidade, mas havia algo mais, algo que eu não estava preparado para ouvir. Minha vida desmoronou completamente. Meu mundo desabou quando Adriana me contou que estava grávida daquele tal Jonas. Fiquei mudo, sem saber o que fazer, completamente paralisado. Enquanto isso, Adriana me pediu o divórcio. Ela disse que nos últimos dias havia percebido que eu era o homem que ela amava, mas já era tarde demais. Dias antes, ela começou a se sentir muito mal e, ao fazer exames, descobriu que já estava grávida de 1 mês. Minha esposa engravidou um pouco antes de eu procurar aquela bruxa para pedir ajuda com a amarração. Mas não havia mais nada a fazer. Todo aquele mal já estava feito. E minha vida virou um completo desastre. Não me restou outra opção a não ser aceitar o divórcio que Adriana queria. Eu não sabia o que fazer. Era uma situação muito difícil. Naquela mesma noite, Ana foi embora e nos deixou. Meu filho e eu. Ela correu para os braços daquele Jonas para formar uma nova família e viver feliz com ele. Eu fiquei muito deprimido, mas me mantive forte para cuidar do meu filho. Doía muito ver Adriana todo fim de semana, quando ela vinha visitar o menino. No entanto, parecia estranha. A gravidez já estava bem visível, mas ela também parecia doente, pálida e em condições físicas precárias. Isso me preocupou, porque as coisas com ela estavam piorando conforme as semanas passavam. Logo eu descobriria que sua gravidez era de alto risco e que ela não poderia mais dirigir para visitar nosso filho. Os médicos recomendaram muito repouso, pois sua vida estava em perigo. Doía muito ver o que ela estava passando. Eu ainda a amava e nunca desejaria mal a ela. Se sua felicidade estava com outro homem, eu respeitaria e aceitaria isso. Mas sentia uma grande impotência por não saber como ajudá-la. Um dia, minha irmã, depois de saber o que estava acontecendo com Adriana, me perguntou: Ei, Humberto, você não acha que seria bom voltar com a bruxa para que ela remova a amarração? Lembre-se que ela nos avisou que as coisas poderiam se complicar. Às vezes eu penso que o que está acontecendo com sua ex-esposa pode ser consequência daquilo que fizemos. O que minha irmã disse me deixou pensando muito. Então voltamos à bruxa para pedir que ela removesse a amarração. O que a bruxa nos contou me fez sentir muito culpado. O que está acontecendo com sua esposa, senhor, é que como ela está sob o efeito da amarração e não está vivendo com você nem com seu filho, ela está sendo afetada. Deixe-me dizer que qualquer pessoa que saia do núcleo onde uma bruxaria foi depositada corre perigo de morte, como é o caso da sua esposa. Mas não se preocupe, você chegou a tempo. Eu me encarregarei de remover a bruxaria. No entanto,
despeça-se da possibilidade que ela volte a amá-lo, porque ela retomará o amor que sentia pelo outro homem. Isso não vai mudar. Tentando ser o mais consciente possível, aceitei a realidade e pedi à bruxa que removesse a amarração. Saí de sua casa triste e desolado, sabendo que também era hora de eu me abrir para novas oportunidades. De fato, após a remoção da bruxaria e algumas semanas depois, a saúde de Adriana se estabilizou. As coisas mudaram para ela e ela conseguiu ter o bebê de forma segura. Os dois estão saudáveis agora e a criança já cresceu e tem quase 5 anos. Ana e Jonas estão casados e bem, o que é mais importante. Sei que muitos dirão que fui um idiota, mas nunca serei vingativo. Sei que recorri à bruxaria como uma solução, mas destruir alguém, isso eu nunca faria. Além disso, penso que talvez Adriana já não quisesse mais viver comigo e teve que suportar a ideia de estar casada com alguém que não acrescentava mais nada à sua vida. Depois de tudo que vivi, dediquei-me a criar meu filho e de vez em quando saio com alguma mulher. Até agora não encontrei a pessoa ideal para formalizar um relacionamento, mas espero que isso aconteça em breve, porque a felicidade muitas vezes surge de situações desconfortáveis e terríveis. Mas na maioria das vezes o amor mais forte e verdadeiro sempre chega após uma tempestade escura. Fim desse relato. A chantagem da falsa bruxa. Vamos ao relato. Sou uma seguidora há 2 meses e gosto muito de ouvir os relatos enquanto trabalho. Se minha história um dia for contada, ficarei muito agradecida. Meu relato é o seguinte: não direi meu nome por questões de trabalho. Vamos mantê-lo no anonimato. Há algum tempo eu estava com meu ex-namorado aproveitando um domingo tranquilo, quando recebi uma notificação de uma mensagem no Facebook. Por alguma razão, não quis abrir naquele momento, estando com meu ex, mas a incerteza não me deixou em paz, então decidi ver o que era. Ao revisar meu telefone, vi que era uma mensagem de um rapaz que eu havia começado a seguir semanas antes e que reagia às histórias que ele postava. Ele postava coisas sobre o trabalho, o que eu achava muito interessante, mas não passava disso. Na mensagem ele escreveu: "Olá, sei que parece precipitado te escrever assim, mas quero saber se você está disponível para sair hoje." Nunca imaginei que aquele rapaz teria interesse em mim, muito menos para me convidar para sair. Fiquei surpresa, já que era a primeira vez que alguém me convidava assim. Respondi que primeiro precisávamos nos conhecer, conversar um pouco e depois considerar a ideia de sair. Ele aceitou e perguntei por que ele havia feito aquela proposta tão de repente. Ele respondeu: "Bem, há semanas vejo que você reage muito às minhas histórias. Investiguei seu perfil e pensei que poderia ser uma conta falsa. Mas não é. Isso me deixa feliz, porque agora temos planos para o fim de semana." Continuamos conversando e ele me contou coisas maravilhosas sobre ele, seu trabalho e sua vida. Tudo me impressionava e me cativava. No entanto, por questões de trabalho, ele teve que adiar o encontro para o fim de semana. Decidimos marcar para uma terça-feira. Nesse meio tempo, eu contei ao meu ex-namorado que sairia com um amigo para jogar bilhar, já que era o lugar onde eu e aquele rapaz iríamos nos encontrar. E foi exatamente o que aconteceu. Na terça-feira, ele passou para me pegar. Não vou dizer o nome dele, mas para fins do relato vamos chamá-lo de Francisco. Já na saída paramos em um posto de gasolina e ele comprou algumas cervejas especiais e outras bebidas que havia prometido. Guardamos tudo no carro e descemos para entrar no bilhar. A noite foi incrível. Devo dizer que aquele rapaz me atraía bastante. Não sou de um físico espetacular, mas sempre tive sorte com os homens. Entre o jogo, as risadas e as cervejas que compramos, fui me enchendo de luxúria e desejando fazer o que tinha que ser feito. Usei o velho truque do batom. Então peguei o batom da bolsa e comecei a passá-lo nos lábios na frente dele.
Francisco se aproximou e ficou me olhando enquanto eu aplicava o batom. Com muita determinação, olhei para ele e disse: "É de cereja, quer provar?" Naquele momento, ele disse que sim. E nos aproximamos tanto que começamos a nos beijar apaixonadamente. Meu corpo ficou tão quente que acabamos indo para a segunda fase. Continuamos jogando um pouco e não paramos de nos olhar. Decidimos comprar preservativos para o que estava prestes a acontecer naquela noite. Foi incrível. Nenhum homem havia me tratado daquela forma. Tão prazeroso. E, ao mesmo tempo, tão intenso. Adorei sentir aquela energia forte e a intensidade que Francisco tinha. Tudo aquilo foi algo muito novo para mim. Depois que terminamos de nos divertir, ele me levou para casa. Nos despedimos com um beijo. E eu entrei para descansar. No dia seguinte, as marcas daquela noite eram visíveis. Eu tinha chupões no pescoço e todos no trabalho perceberam. Minha mãe não, porque escondi muito bem as marcas. Uma semana depois, nos vimos novamente. Devo esclarecer que, dias antes, eu havia terminado com meu ex. Naquela sexta-feira, também foi incrível. Estávamos na casa de Francisco, só nós dois. O que uma mulher sozinha faria com um homem que era tão atraente? Fizemos o que a paixão nos mandou. E com carinho, o ato não aconteceu apenas uma vez, mas duas. Quando me despedi, fui direto para o trabalho e pela primeira vez me senti uma mulher realizada. Francisco soube me tocar tão bem e me fez sentir um êxtase incrível, como nunca havia sentido com ninguém antes. Francisco e eu continuamos em contato. Eu gostava muito dele em todos os sentidos, mas queria algo mais formal. No entanto, sabia que não seria possível, pois o tipo de relação que tínhamos era mais para momentos incríveis. Na minha cabeça começaram a surgir várias ideias para levar a relação para o que eu desejava. Entre essas opções, pensei em bruxaria, já que é um tema que sempre me chamou a atenção. Depois de muita pesquisa, encontrei uma pessoa que cobrava um valor barato por uma amarração. Quando entrei em contato com essa pessoa, compartilhei meus dados pessoais que ela pediu e expliquei a situação que estava vivendo. Contei o que desejava obter com a amarração. A pessoa me disse que poderia ajudar e pediu que eu enviasse uma foto minha e uma de Francisco. Além disso, me passou um número de conta para que eu depositasse o valor indicado por transferência. Imediatamente, confiante, enviei fotos e fiz a transferência. Tudo isso sem saber o grande problema que essa decisão estúpida me traria. No dia seguinte, recebi uma mensagem da suposta bruxa dizendo: "O que você acha que aconteceria se seu amado descobrisse a bruxaria que você mandou fazer? Preciso de 100 hoje, ou eu conto a ele e a toda a família o que você pretendia fazer." Fiquei muito irritada ao perceber que aquilo era uma fraude, um golpe, mas ainda tentei negociar. Foi inútil. À noite, disse ao estafador que não me importava se a verdade viesse à tona. Eu estava disposta a enfrentar as consequências dos meus atos. Além disso, fiz uma denúncia na delegacia, já que tenho contatos lá. E eles poderiam ajudar a encontrar os estafadores. Sei que o que tentei fazer não foi certo, mas eu havia me apaixonado muito por aquele homem que me fazia sentir no céu. Mas aí estavam as consequências de não ter procurado alguém de confiança para fazer o trabalho de bruxaria adequado. Depois de fazer a denúncia, enviei às pessoas as fotos da delegacia e pedi que parassem de me perturbar. Bloqueei a conta deles para que não pudessem ver meu Facebook. E também bloqueei o número de celular, achando que assim ficaria mais tranquila. Mas, para minha surpresa, outra pessoa entrou em contato comigo para dizer que já havia contado tudo a Francisco. Não sabia o que fazer, se ligava para ele ou eu esperava. Enquanto isso, tentei acessar minha página do Facebook, mas percebi que os estafadores haviam roubado minha conta e enviado uma mensagem a todos os meus contatos, dizendo que eu os havia enfeitiçado. Aquilo foi muito difícil.
Fiquei envergonhada e também perdi minha conta do Facebook de 6 anos. Sim, eu errei com aquela decisão estúpida. Enviei prints para Francisco e contei toda a verdade porque não queria ficar mal com ele. Ele, muito compreensivo, me perdoou, pensando que tudo havia sido armado por aqueles hackers para roubar minha conta e me causar problemas. Francisco continuou falando comigo, e apesar de eu ter voltado com meu ex, nós ainda nos vemos de vez em quando para ter aqueles encontros incríveis. Sei que estou errada no que estou fazendo e que estou brincando com meu relacionamento. Mas Francisco tem algo que não encontrei em mais ninguém. Ele me leva ao céu e me trata maravilhosamente, em comparação com o meu parceiro. As coisas ficaram assim. Compartilho meu relato na esperança de que sirva de experiência para que vocês procurem bem com quem fazer trabalhos de bruxaria confiáveis. Eu me arrependo muito e, como sou devota da Santa Morte, pedi que ela me protegesse desses estafadores. E sim, finalmente me deixaram em paz. De verdade, agradeço a você por ter tirado um tempo para ouvir minha história. Tenho mais coisas para contar, mas, com o tempo, contarei. Cuidem-se e tenham uma boa noite, ou um bom dia. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.